Salve, mano. E aí, agora deu certo, né? Mano, o bagulho travou aqui, velho. Não sei o que aconteceu e o Instagram reiniciou sozinho, mano. Só que eu consegui salvar nos arquivos. Como que fala, mano? Arquivados, mano. Aí tava lá, eu consegui salvar. Mas o Instagram fechou do nada, mano. Mano, tá sem áudio, tá sem áudio. Ah, cara, eu tô falando aqui achando que você tá ouvindo, eu tava com o bagulho Ah, mudo. agora foi, agora foi. Deixa eu Vou só convidar o tomar Rodrigo. uma água aqui rapidão. E o Rodrigo, será que ele dormiu? Eu tô aceitando ele aqui, mas não tá indo, mano. Vou tentar de novo. A galera que está assistindo aí, infelizmente, teve um problema técnico. O próprio aplicativo acabou reiniciando, né? Aí acabou que a live foi cortada, mas eu consegui salvar e a gente vai soltar aí nos canais aí do Rap que Inflama Insurgência, inclusive aqui na minha página também, e nos manda aí. Salve, Casim, monstro, tamo junto, mano. Ô Igor, sabe o que eu até pensei, mano? Além de depois jogar o vídeo da live inteira, era da hora fazer Aham. o quê, mano? Uns cortes, porque que nem os podcasts que é gigante, os caras tem bastante corte, né? Tipo Sim, assim, sim, tal assunto, pá. Aí vai lá e sim, corta. sim. Bem interessante, Salve, mano. Vamos ver se a gente. rapaziada. Salve, Rodrigo. Aí, deu Ah, certo, mano. deu certo, tô aí de novo. Bora, bora que bora. Então, só dá um salve na galera que continua assistindo ou quem vai assistir depois, né? Só reforçar o salve que, por problemas, não sei o motivo, né? O aplicativo do Instagram só travou e reiniciou sozinho. Quando eu voltei a live já tinha parado, mas eu consegui salvar. Então a gente vai dar continuidade. Eu ia até falar pra vocês também, mano. Meu fone aqui, mano, e eu tô sem outra forma de conseguir ouvir. Já tá nos 20%, não vai aguentar muito, mano. Então já tô dando salvo caso vocês não consigam me ouvir, é porque acabou a bateria aí do fone, firmeza? Não, demorou. Mano, eu tô com o meu fone simplesão aqui, ó. E o bagulho tá fluindo da hora. Qualquer coisa, Firmeza. joga um fone desse. Pode parar, demorou. Demorou? Mas vamos que Demorou. vamos. Então, ô Lucas, tá na Eu? escuta? Sim. Então, mano, você tava falando ali, mano, da questão aí da Estado, mal, educação, a do segura Estado, mal ter desenvolvimento tudo. deles. Isso. Aí, mano, se você quiser continuar dando bala aí nessa ideia aí, marcha. Então, Boa. no caso, o que que acontece, né? Há um negacionismo, né, da história, né? E assim, é um bagulho muito louco, porque essas duas figuras em específico tá mais do que batido de que, assim, sobre os crimes, né, dessa rapaziada. Só que, mano, pra falar a verdade, eu não entendo qual que é a motivação de uma galera negar. Eu sei que, assim, pegando exemplo um partido aí que é stalinista abertamente, os caras, tipo assim, eu vejo que tem muita juventude que acaba entrando pro grupo dos caras. Só que essa rapaziadinha que às vezes não tem, né, tipo, uma bagagem, vai ser aquilo, vai ser educado por essa rapaziada. Então vão crescer ali reproduzindo o bagulho. Tipo, como se fosse verdade, né? Tem até o jornal lá, a verdade.
É. Enfim. Caralho. E... É de uma igreja? E aí, mano, além assim de ter a própria problemática da gente negar o que aconteceu no passado, o que que eu vejo? Esse grupo em específico aí, que eu não citei o nome, mas eu citei o jornal, como que se reflete a atuação dos caras, por exemplo, na categoria de professores? Lembra que eu falei, né, que a gente tem lá a situação, né, que a Bibel, os burocratas que estão aí uns 30 anos no sindicato, e a gente tem um bloco de oposição que é a esquerda assim, revolucionária no geral, né? Esses stalinistas aí que eu tô falando, por exemplo, eles não estão, mano, na oposição combativa unificada. Eles estão junto, mano, eles saíram junto na mesma chapa que a situação na eleição passada. E no Congresso, eu fui no Congresso da POSP aí que teve no ano passado, alguns meses atrás, mano. Você vai ver como que os caras votou. Os caras votou junto com a burocracia, mano. A única mina, a pessoa assim que eu tô vendo lá desse rapaziada que tá no sindicato, ela faz lá o bagulho que ela é conselheira e tal. Mas assim, mano, atuar mesmo, você vê, só fica muito quietinha e na hora da votação tá votando ali junto com a burocracia. Então, ou seja, isso aí, mano, a gente já vê o quanto que se reflete, inclusive, na prática da atualidade, mano. Os cara vê o passado dessa forma e aqui no presente não chegou nem a revolução, os caras já tá traindo a classe. Caralho. Caralho. Foda, hein, mano? Mas, mano, assim. E ia perguntar, mano, e os anarquistas? Tem uma galera anárquica aí nesse rolê ou não? Mano, tem. Eu não sei se eles são formalmente da oposição combativa unificada, né? Tem um grupo chamado OSL, que é Organização Socialista Libertária, né? E até conheci um deles, que era de Minas Gerais, no congresso da CNTE, que é Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, né? Aí eu conheci um mano de Minas, peguei até o contato dele, ele me passou do mano de São Paulo. Então, esse pessoal que é já daqui de São Paulo, eles estão numa região que acho que é mais de Barueri. E eles são colados aí aos grupos mais da esquerda revolucionária mesmo. Enfim. E é isso. Tem uma rapaziada assim anarca. Fora que tem uma galera que acho que é independente, assim, né? Que às vezes não atua com algum grupo que simpatize sim mais com as ideias do anarquismo. Então, tem uma rapaziada assim, né? Pode crer. Mano, você é de qual corrente, mano? E quais a leitura que vocês fazem aí da conjuntura, mano? Mano, então, já tenho uns 3 ou 4 anos, né, que eu não atuo em nenhum grupo em específico, né? O que eu tenho feito aí quando eu entrei depois no Estado é ter me aproximado, assim, mais do sindicato e participar, tá ligado? Mas eu não participo, assim, de um grupo específico. A organização que eu participei anos atrás era a Emancipação Socialista. Eu sou próximo, assim, mas eu não tenho discutido, assim, muitas questões com eles, então não dá até, assim, para mim dizer. Mas esse é um dos grupos que faz parte aí em categoria de professor, né, da combativa unificada aí, né? Pode crer. Mas você tem uma perspectiva socialista do bagulho, é isso? Eu tenho, mano. Eu, assim, ao longo aí da minha trajetória, né, onde eu me organizei, né, foi mais em grupo marxista e tudo mais. Tenho acúmulo mais disso, né, e mais do marxismo, mais no próprio Marx, né, sem ter também muito profundidade nos debates que tinha na internacional e tudo. É mais do básico mesmo, né, e, enfim... Tem essa perspectiva, mas também não vejo como a única, né? Assim, como eu posso dizer, tem outras também visões, né, da classe trabalhadora, né? O próprio anarquismo aí, se a gente for ver, que é também outra corrente que, mano, que eu até tenho algum acúmulo, mas também não tenho tanta profundidade, né? Mas que eu também, diferente do que muitos marxistas, né, que desprezam,
eu vejo como um produto legítimo da nossa classe, né, mano? E que, inclusive, né, mano, que moveu muitas pessoas, né, pra luta, né? Inclusive, a gente pega aí do Brasil os primeiros, assim, né, com essa visão mais socialista, a gente vê é os anarcos, né, mano? Enfim. Pode Então é crer. isso. Hoje eu não dá pra eu dizer assim, é, falar duramente, eu sou marxista, eu sou anarquista. Eu, tipo, eu tenho conhecimento de um pouco dos dois e é isso, mano. Da hora. Mas aí, mano, você enquanto historiador e tal, mano, qual o balanço que você consegue fazer? Que nem você falou, né, mano, dentro dos seus limites aí, das suas limitações, mas qual o balanço que você faz aí das experiências aí da classe trabalhadora e das suas organizações ditos socialistas, tá ligado? Mano, é um assunto até extenso, né? Quando a gente para pra falar, porque tem inúmeras, né, experiências desde o Brasil pro mundo aí afora, né? Mas o que a gente vê, acontece de tudo, né? Teve partidos sociais democratas, aí tem partidos marxistas, aí você tem a porra toda e assim, estamos aqui ainda no capitalismo, né? Acho que a gente não chegou numa situação, ou até chegou às vezes numa situação que a gente poderia ter conseguido vencer o sistema, mas que a gente sabe, né? Que às vezes houve alguma traição, por exemplo, ali no movimento, e aí não se avança, aí se retrocede, enfim. É isso, né? Eu, assim, agora colocar assim das organizações da classe, né? A gente tem vários tipos de organizações. Eu vejo que tem gente que valoriza muito o partido, tem gente que vê que não é necessário. Aí o meu ponto, né? Por exemplo, sobre isso, eu acho que o partido, dependendo dos moldes dele, ele pode sim colaborar com a luta, né? Inclusive auxiliar, né, a classe. Uhum. Mas também não é a única forma de organização, né? E a maior parte do que tem de partidos mesmo são partidos mais burgueses mesmo, né? Da ordem, enfim. Pode crer. E tem um ou outro que às vezes não participa do processo eleitoral, né? Que não é a ideia, né? De fazer parte do sistema, mas é isso. Não vejo como a única forma de organização, até porque a gente tem inúmeras, né? Da classe. A gente tem os sindicatos, que a gente vê que a maior parte se encontra aí burocratizado, né? Enfim. A gente tem diversas formas aí, né? Tem as associações de bairro que também, no geral, são burocratizadas também. Enfim, tem várias formas de organização. Acho que não existe uma única e também eu vejo que às vezes tem uma visão de que, tipo assim, vai ter um partido único. Também não vejo dessa forma, porque para existir um partido único você tem que empregar a força, né? Se você está empregando a força contra os outros que também querem se organizar, virou ditadura, né? Você tem perspectiva que através do Estado a gente consiga suprir as mazelas da classe trabalhadora, as mazelas que foi imposta pelo sistema? Você acha que o Estado é viável para a gente suprir essas mazelas aí historicamente ou não? Mano, eu acho que não. Assim, a gente tem que, para isso, né? Acho que é até bom definir o que seria o Estado, né? O Estado ele é um conjunto de instituições ali, né, para administrar a sociedade, enfim, para distribuir a riqueza para o lado certo. E a parada é a seguinte, mano: se a gente tem um conjunto de instituições que são opressoras, a gente vai tomar ela e fazer o quê? Continuar oprimindo, a gente vai acabar com essas instituições, a gente vai construir novas. Eu não acredito na boa parte das instituições do Estado. Aí que nem no lado científico, às vezes tem algumas instituições mais científicas. Eu acho que a gente pode expropriar o conhecimento e criar uma nova instituição do povo livre, insurgente. Assim como, eu acho que o que nos interessa só do Estado, mano, eu acho que é as armas, o dinheiro e o conhecimento, mano. Do resto, velho, a gente não tem nem que ficar se envolvendo nessa porra, velho. Então você. Da hora, é só umas provocações, uma troca de ideia básica. Então ainda você acha que o dinheiro é fundamental para nós?
Não, de forma alguma. Ele é dentro dos marcos do capitalismo, ele é necessário, né? A gente vai correr atrás porque é o que permite a gente estar vivo. E até mesmo que nem eu falei do dinheiro aí do só o que importa para nós do Estado é o dinheiro, que aí no sentido de expropriar mesmo e financiar as coisas, que é o dinheiro que é nosso, né? O que é dinheiro que é do Estado, na verdade, não é do Estado, é nosso, né? É a arrecadação de cada imposto ali que a gente paga. Aí como que era a pergunta mesmo, que eu até me perdi, que Não, o foi isso. Se o dinheiro é necessário ainda pra nós, tá ligado? ele é só um meio, né, de trocar as coisas, né? Só existe dinheiro porque existe um sistema desigual, porque tipo, quando você não tem classes sociais, você não tem o Estado, ou seja, você não tem uma exploração de um sobre o outro, mano, é totalmente desnecessário, né, o dinheiro. Porque o que Boa. que é o dinheiro? A gente compra o quê com o dinheiro? A gente compra roupa, a gente compra calçado, a gente compra comida, a gente compra viagem, e a gente pode fazer tudo isso sem dinheiro, né? Se não fosse movido pela lógica do dinheiro. Da onde vem a comida? Não é dinheiro, é plantar lá na terra. Da onde vem roupa? É a gente plantar na terra, colher e fazer o trabalho depois. E isso é uma questão muito forte, né? Porque se parar para analisar, o capitalismo tira a naturalidade do ser humano, né? A sua essência, né, como ser, né? Ele rouba aquilo que a gente tem mais de potente, que é simplesmente existir, né, mano? E o Uhum. existir hoje tem valor, né, mano? Pois Da é. hora. Mano, a gente sabe, né, o Lucas, que o nós, os de baixo, eu sempre gosto de colocar assim, que nós somos um agrupamento de pessoas que vai além do conceito de classe, certo? Sim. Então, tipo assim, porque o que foi colocado aí quanto classe é aquela sociologia tradicional, tá ligado? Que é a perspectiva marxista de Marx, né, mano? Que todos aqueles que vendem sua força de trabalho em troca de um dinheiro é considerado como classe operária, classe trabalhadora, os proletariados, certo? Só que dentro dessa visão, ao meu entender, ela é limitada, porque e as prostitutas, os moradores de rua, tá ligado? O, os criminosos que não fizeram, fizeram e não fazem parte desse modelo tradicional do proletariado, do assalariado, entende? Eu quero dizer. Sim. Aí que eu queria perguntar para você é o seguinte: dentro dessa categoria, vamos dizer assim, que o marxismo chama de proletariado, vou usar isso, tá ligado? Que é uma categoria, né? Eu acho que você tá bem a par dessa discussão, né, mano? Ou pelo menos você sabe essa discussão. Então, por exemplo, hoje, eu e o Igor, nós estamos se aproximando de um movimento que é um movimento que reivindica a abolição da polícia, certo? É, E esse movimento, ele é um movimento que ele pauta que dentro da classe dos de baixo, vou chamar assim, certo? Os de baixo são também mecanismos, eles sofrem os mecanismos de opressão que não estão dentro dessa classe operária tradicional, que é a leitura que o marxismo faz, certo? Bom, é isso que eu estou querendo chegar. Eu queria primeiro fazer uma pergunta para você. O que você acha da polícia? Qual é a função que você vê da polícia na sociedade? E depois eu quero discutir um pouco com você em cima disso, a questão do abolicionismo
das cadeias e o abolicionismo da polícia. Mas nesse primeiro momento, eu queria que você fizesse uma contextualização, tá ligado? E trouxesse para nós uma discussão de um ponto de vista de um mano do hip hop, um ponto de vista de um historiador, sobre o papel da polícia na sociedade capitalista. Beleza, calma aí, vamos ver por onde eu começo. Pela polícia? Ou pela... Depois a gente entra no abolicionismo. Primeiro eu quero que você faça uma contextualização histórica e um mano sendo do hip hop falando da polícia. Uhum. Antes você tinha falado aí das categorias, né? Do Marx, enfim. Eu sei que ele tem essa definição, né? Para esses que não estão dentro da lógica produtiva, né? Dentro de uma fábrica, enfim. Que ele coloca como luta em proletariado. Mas eu não sei muito bem o que ele diz. A única coisa que eu sei é que ele fala que é a categoria ali que fica vivendo de serviços, às vezes de criminalidade, enfim. A única coisa que eu sei é isso e não vejo se tem alguma coisa que ele coloca para inserir essa galera, né, num movimento revolucionário. Tipo assim, qual que seria... O que a gente ia oferecer para essa galera, né, se fosse uma revolução? O que seria, né? E aí o que eu vejo, eu não tenho, assim, né, dentro de uma linha teórica, o que se fazer ali, né, quanto a isso. Mas o que eu entendo é que, mano, a revolução, como ela é para transformar o mundo, que é para acabar, né, com essa divisão de classes, eu acredito que tinha que ser uma coisa para inserir todo mundo, né, todos os tipos de sujeitos, né, respeitando ali as etnias, a autodeterminação dos povos, e que essa galera que está marginalizada, que elas possam ser inseridas para elas não terem que sobreviver dessa forma, né? Tipo, que nem a prostituição. O que é a prostituição? É as pessoas não terem um emprego digno e ter que chegar a esse ponto para poder ter renda, né? E se elas tivessem trabalho, tivessem uma sociedade que, tipo, sem classe, né, e que todo mundo trabalha, enfim, provavelmente que não haveria isso, né? Então, para pular aí agora um pouco pro papel da polícia, né? O papel da polícia sempre foi reprimir, né? Se a gente for ver toda a lógica militar, né, sempre foi meio que para servir alguma classe dominante, para um povo dominar o outro, para roubar recursos, assim chamado, né, de outros, enfim, para esse tipo de prática. Não é diferente a polícia, né? Agora eu não vou saber dizer assim datas, né, enfim, de surgimento da polícia no Brasil, mas claramente é esse papel, né? Se a gente for ver até pro nosso cotidiano, a rapaziada aí às vezes tem celular roubado e tudo mais, mano. O celular, até o tio Sam, se quiser, acha nosso celular, nós pelo celular. Aí quando a galera é roubada, trabalhador, nunca se encontra esse celular, né? Enfim, mas quando uma pessoa, por exemplo, aí tipo assim, nunca é achado esse celular. Então, ou seja, um crime que não é resolvido, mas que lesa o trabalhador, né? Que o celular não é barato. Você depois compra outro. Mas aí, eu vou falar na experiência minha uma vez. Eu tava saindo lá do Sintrajude, que é um sindicato que tem ali, dos judiciários, é perto da São Bento, né? E aí eu passei na rua e, mano, tava uma multidão assim parada. Aí eu falei, caralho, tá acontecendo alguma coisa, vou parar pra ver, né? Aí, mano, tá os polícias assim, mano, batendo num maluco que era um vendedor ambulante. Tava com... Certo. Tava com as mãos pro alto aqui, ó, mostrando que queria colaborar, que, tipo, que ele não ia resistir. E o policial aqui, ó, com o cacetete arrebentando as pernas dele e tal. Aí a companheira do humano começou a filmar e narrar o que tava acontecendo, tá ligado? E aí, beleza. Aí nisso, um dos policiais pegou o celular também, começou a gravar e começou a contar mentira, falando que a mulher começou a xingar eles. Aí eu entrei na frente da câmera, mano. Na hora eu nem pensei duas vezes, mano. Entrei na frente da câmera e falei, rapaziada, tudo mentira isso aí que ele tá falando. É pra colocar nessas páginas velhas de policial. Mano, nessa, velho, veio acho que uns 3, 4 policial pra cima de mim. Eu não consegui correr porque eu tava com a bolsa nas costas e uma mala pesadona aqui na mão. E aí um deles me deu uma paulistinha.
Falaram que iam me levar de testemunha. Aí me algemaram e colocaram no chiqueirinho. Depois, Caralho! mano, fiz o testemunha, entendeu? Foi eu e o mano lá, nós algemados, tomamos um maior chá de cadeira. Aí os caras, mano, se liga. Aí, firmeza, deram o chá de cadeira, fui dar meu relato, falei do meu jeito, mano. O que aconteceu? Eu passei, os policiais estavam batendo no maninho ali. E, tipo, aí de uma hora, mano, tinha um policial que tava atrás de mim, um careca lá, filha da puta, que ele falou assim: mas calma aí, ele esqueceu de falar uma coisa. Ele primeiro passou gritando Lula livre ali. Aí eu olhei pra cara dele e eu falei, ô louco, eu falei, mas meu sindicato nem é da CUT, né? Mostrando assim a manga lá com o bagulho CSP com lutas. Então, eu tô inventando. Eu falei, o que vocês falam tudo é verdade, né? Eu falei assim. E, mano, a minha vontade era de rasgar até o relato, tá ligado? Pra não colocar coisa que não aconteceu. Só que, mano, já era de noite, era pica às 8 e era mais chá de cadeira, né? Se eu fizesse isso, poderia ainda assinar um desacato. Aí foi isso, mas esse é o papel dos caras, mano. Olha que os caras não resolvem um crime, por exemplo, para os trabalhadores que é lesado, né? Que diz proteger aí a propriedade, os bens, mas só protege a propriedade e os bens dos ricos, né? Porque quando os crimes aí que as pessoas mais pobres aí são vítimas não é resolvido, mas aí, ó, quando a gente vai lá defender de um bagulho que tá errado, os caras é rapidinho, né, pra agir, né? Já me levaram no chiqueirinho de testemunho. Eu falei, tem celular, dei um celular só, tinha mais outro no bolso. Já comecei a mandar mensagem pra todo mundo que eu conhecia de São Paulo, falando qual DP que eu tava indo, o que aconteceu. Aí a mina olhou assim, a policial lá, que ele tem outro, que não sei o que. E eu pensei, vocês que são os incompetentes. Nem me registraram. Ou seja, a polícia tá aí só para defender o patrimônio. E o que é o patrimônio? É a propriedade privada, né? Então, mas você acha que uma das soluções aí para os nossos problemas da violência seria abolir a polícia ou desmilitarizá-la? Porque desmilitarizar ainda ia continuar existindo polícia, certo? Agora, você abolir é você acabar com qualquer possibilidade de existir um órgão, tá ligado? Que tem a sua função ali subserviente ao Estado e nós criar outras formas de segurança na quebrada do nós por nós, tá ligado? Você acha que essa pauta da abolição tem coerência com a nossa realidade hoje? Mano, eu acho que aqui, inclusive, mais tem coerência é você querer o fim da polícia, né? Porque, assim como bem assim eu relatei, né, mano? O que os caras fazem? Só oprime, mano. Então, tipo assim, não protege. Então, logo já não precisa dessa porra, porque é um bagulho que oprime a gente. E aí, mano, a solução seria o quê? A autossegurança, que nem, ó. Aí é que a gente aqui no Brasil, a gente nunca teve uma experiência dessa, assim, né? Mas que nem se a gente for pegar os Panteras Negras, né, nos Estados Unidos. Basicamente, mano, eles que fazem a segurança ali da própria quebrada, que ia resolver esse tipo de problema da violência, um bagulho, tudo bem, né? Se a gente for ver também para os Panteras Negras, lógico que tem muita coisa que a gente discute do que seria problemático ou não, mas eu acho que ali é uma expressão de um certo tipo de experiência que o próprio povo, né, mano, faz a sua própria segurança. E se a gente for ver, a gente tem outras experiências aí atual no mundo, né, que já deve ir nesse caminho. Por exemplo, aí o EZLN com certeza tem a sua própria forma de lidar sem precisar de ter polícia, né, até porque os caras... Rojava, né? Enfim... Então tem experiências aí já que mostram pra gente que tem caminho sim, mano, pra gente seguir sem polícia, mano. Da hora, da hora. Mano, o Vini, ele mandou outra pergunta aqui, mano, ó. Ó, deixar uma pergunta pro meu mano Lucas. Se ele acredita que o Brasil deve seguir
um caminho revolucionário próprio ou deve se espelhar nos movimentos revolucionários da América Latina? Caralho, essa foi foda, hein? Eu não conheço muito aí, não sei qual que seriam esses movimentos revolucionários, mas eu acho que cada local já meio que, mesmo quando tem referência de outras experiências, outros locais, já vai ter características próprias, porque cada lugar é um lugar, mesmo que esteja dentro de uma mesma realidade global, né? Tem subjetividades, tem. Mano, é complexo. Eu acho que nenhum processo é igual, né? Assim como eu acho que pode ter sim semelhanças, né? E a gente pode, inclusive, refletir com mais profundidade vários dos movimentos que houve aí ao longo da história e se tirar o que não fazer, né? Na revolução. Mas eu acho que ainda assim, mano, é sempre tendo crítico ou não ao que se você se referencia, eu acho que já vai seguir um caminho próprio. A gente querendo ou não, acho que cada dinâmica e experiência é única, né? Não sei se eu Boa, consegui boa. responder. Não respondeu. Então você não compactua com a ideia do que devemos fazer e sim o que não devemos fazer? Não, eu acho que os dois, né? A gente tem que ter um mínimo ali do que devemos fazer e do que não fazer também. Mas não acho que tudo é uma receita pronta, né? Ah, vai ser tal. Acho que pode ter princípios ali, né? Do que a gente quer, qual que é o objetivo. E é isso. Boa. Você tem um pouquinho de leninismo dentro de você, né? Porque o Lenin que fala, né? O que devemos fazer, né, mano? Mas bom, você sendo um cara aí que segue uma corrente mais autogestionária, né? Vamos colocar assim. Nós tivemos experiências aí nas tentativas, né, de revolução, principalmente aí no século XX, né? Que as experiências do socialismo real fala que a gente ainda tem essa missão, entre muitas aspas, de tomar o Estado, né, e usar o Estado a favor da nossa classe, como que se o Estado fosse uma entidade neutra, entendeu? Como que se o Estado fosse descolado da sociedade, né? Quando a gente começa a refletir o que ainda os grupos principalmente, né, da linha da esquerda radical, ligada principalmente ao marxismo, né, fala que a gente ainda tem que tomar o Estado. Você tem essa perspectiva, mano, que o Estado ele tem que ser tomado e usado a nosso favor, ou você acha que o Estado ele tem que ser destruído radicalmente? Mano, então, aí dentro disso, né, eu não acredito, assim, nessa que, se tomar o Estado vai resolver, né, até porque se fosse só isso, teria se resolvido, né, anos atrás. Mas, o que acontece? Por que essa galera que muitas vezes as pessoas falam, tem que tomar o Estado? Eu vejo que muita gente é pega no quê? Principalmente na questão militar. Por quê? Tipo, beleza, a gente vai fazer uma revolução e a gente vai ser esmagado pelos imperialismos ao lado. E aí fica muito essa ideia de, tipo, ter a força. Só que, aí se a gente for ver dentro do anarquismo, né, o que tem a transição, não se fala de uma ditadura do proletariado, né, tipo, tomar o Estado e tudo mais. E muita gente confunde que essa ideia do anarquismo é como se fosse acabar com o Estado assim, ó, do nada, num recorte cinematográfico. Só que não é isso, né, a transição é o quê? É a própria autogestão dos trabalhadores, camponeses, enfim, de todos os tipos de oprimido, né, vai criando as suas próprias organizações até chegar um dia que não precise mais das instituições do Estado. Inclusive, eu já vi uma discussão sobre isso, que eu lembro que alguém até falou, mano, os caras só tomam Estado na Rússia porque o Estado já tá desmantelado. Não é que, tipo, o Estado tava lá inteiro e aí conseguiram tomar. Não, o bagulho já, tipo assim, já não se sustentava mais e aí sim conseguiram tomar
o Estado. E aí eu não vejo, né, nessa solução, vamos tomar o Estado, mas o que a gente faz? A gente toma o Estado e vira o Estado? O Estado, ele surge em qual momento? Não é para, por exemplo, não é para facilitar a administração de um grupo dominante? Então fica aí as dúvidas. Tem uma parte de gente que vai discordar de mim, mas desculpa aí, eu não acho que tomar o Estado resolve. Então eu vejo mais o que a própria organização dos trabalhadores ali, né, já se organizando muito antes da Revolução, e vai chegar um dia que, mano, o próprio Estado não vai estar obsoleto e ninguém vai mais depender dessa porra. Entendeu? Lógico, de forma natural, lógico que não. Em movimento, né? Mas é isso, também não dá para prever como que vai ser lá um momento ali da ruptura. Mas eu não acredito nessa de, vamos tomar o Estado, que senão teria dado já certo antes, né? Inclusive esse bagulho de, vamos tomar o Estado, porque que é perigoso, né? O que o Estado vai fazer depois? Ele vai ficar dominando, ele vai determinar obrigações que de repente vá contra até ali o que as pessoas já estavam lutando. Então é meio que nesse sentido que a gente tem que até ir, né? Não só por um simples pragmatismo, né? Igual muitos vão fazer, não, porque a gente tem que tomar o Estado. Eu não vejo dessa forma. Inclusive, ó, um bagulho que é interessante, né? Parece que só dentro do anarquismo, né, que vai ter mais essa parada, essa rejeição ao Estado. Mas eu acho que dentro do marxismo é bem pequeno, mas tem ali ainda uma galera que nem o Movalt. Embora eu acho que algumas vezes eles já falaram merda assim do anarquismo e tudo mais, mas a perspectiva deles de marxismo é mais autogestionário mesmo, né? Eles ressaltam mais essa parte do Marx que ele tem as contradições, né? Vai ter escrito que vai falar lá da ditadura do proletariado, mas eu já vi coisa de, tipo, em texto de falar de destruição do Estado, né? E aí os marxistas autogestionários, eles pegam mais nessa visão aí da destruição do Estado mesmo, né? Mas acho que é isso, mano. Eu acho que, mano, as revoluções aí que aconteceram, que tomaram o Estado, na verdade, o que a gente teve depois? A gente deu mais passos para trás do que para frente, né? Boa. E hoje no Brasil, dentro da correlação de força, mano, o que você consegue observar aí que está mais enfrentando o Estado e o capitalismo? Quais os movimentos que você acha que está fazendo essa insurgência anti-Estado e anti-capital? Mano, nesse caso aí, acho que o exemplo mais prático que eu vi assim disso, né, de tá lutando mesmo e conseguir, inclusive, enfrentar o Estado, assim, já diretamente, eu acho que é o próprio movimento indígena, né? A gente viu aí o último mês, mano, os indígenas aí do Tapajós, né? Em defesa do rio Tapajós, eles ocuparam a Cargill por 35 dias, né, mano? E sempre bom lembrar, né, que quem fez aí o decreto, né, Lula, Boulos, enfim, companhia. E essa rapaziada aí indígena, né, mano, a galera aí tava em defesa do rio, porque assim, o rio é parte, mano, da vida da galera. Inclusive, na verdade, eu não diria que tinha que ser parte da vida de geral, não só de quem nasceu indígena, né? Porque o rio, mano, ele é uma parte do ciclo total, mano. Se você ficar zoando todos os rios, mano, uma hora nós mesmo vai se fuder, né? Com a parada. E assim, os caras por ter ali, ó, o Estado tá fazendo coisas que vai prejudicar, né, o povo, eles tomaram uma ação direta da qual eles, inclusive, conseguiram impor, né? E assim, mano, os caras, tem gente que é marxista, eu vi lá, um dos principais, mano, que é comunicador lá dessa galera, é do PCBR, eu vi que tem coletivo anarquista também, só que se você for ver esses grupos assim, que é mais, como eu posso dizer, que tem toda uma teoria, que é mais organizado assim, é minoria, você vê lá a maior parte dos indígenas assim, não pertence a uma organização e tal.
Mas eles conseguiram aí, entre eles, se coordenarem pra luta, mano. E fazer a ação direta e enfrentar o Estado, mano. Tipo assim, Pô, de forma independente, os caras conseguiram manter uma luta ali e vencerem, né? E antes disso, já os caras teve um enfrentamento lá no Pará também, né? Que foi com a SEDUC, né? Secretaria de Educação de lá, que os caras, eu não lembro bem qual que era a questão, mas era uma parada da educação indígena, né? Que sofreu um ataque e a galera ocupou, mano, a Secretaria da Educação e conseguiu impor também a derrota, né, ao Estado, diante do que o Estado queria fazer. Então, eu acho que, assim, do setor em questão de correlação de força, de conseguir realmente enfrentar o Estado, eu acho que foi mais esse setor aí, mano. O setor dos indígenas. da hora. Mano, ó, tem um bagulho que eu e o Leal sempre pra conversar, que é o seguinte, mano. Após o pilantra do Bolsonaro ter chegado ao poder, tudo que questiona o bolsonarismo e também as propostas da esquerda institucional sempre cai nesse discurso que nós, que faz uma crítica à esquerda institucional, nós estamos fortalecendo o bolsonarismo. Essa, vamos dizer assim, essa miséria, né, política, né? Essa miséria das reflexões do universo político. Eu queria saber de você, mano, que tipo é isso. O que resta para nós agora no Brasil é fortalecer a esquerda institucional, ou a gente ainda tem que potencializar uma criticidade tanto ao bolsonarismo quanto à esquerda institucional, né? Se a gente ainda tem que fortalecer isso, ou o que nos resta é se adaptar ao discurso da esquerda institucional. Mano, na moral, velho, se a gente não tivesse que se aprofundar e tivesse que ficar fazendo esse bagulho de não, vamos fortalecer a esquerda institucional, velho, preferia abandonar essa ideia de luta, mano, e ficar só de rolê pelo mundo, porque, tá ligado? Tipo, isso, mano. Olha o que esses caras fizeram aí da esquerda institucional. Pô, mano, os indígenas. Ah, somos a esquerda, tal, estamos no Estado. Aí, mano, na primeira oportunidade vai lá e põe a porra de um decreto que vai fuder com o rio, que consequentemente vai matar a praia, vai prejudicar o modo de vida de vários povos, tá ligado? E é de esquerda, mano. Que porra de esquerda que faz isso, mano? E aí, mano, como que a gente fortalece essa esquerda que tá fazendo isso? Que eles mesmos vão estar fazendo o jogo do capital. Eu acho que o que tem que se fazer, mano, é aprofundar mesmo a crítica, mano, a esses dois polos aí, tá ligado? Porque a esquerda institucional é a direita da esquerda. Uma esquerda pro capital, né? Tem até uma tese assim, né? Uma esquerda para o capital. Já viu? Já vi, conheço. Por isso que eu tô chamando você para esse debate. Mas da hora, mano, da hora. Eu acho que a gente precisa disseminar mais essas reflexões, né, mano? Porque parece que, tipo assim, não tem mais alternativa, a não ser optar pelo voto útil, né? Pelo voto crítico. E existe até esse lado também. Como que se, mano, é uma derrota que eu vejo, mano, até do nosso imaginário, tá ligado? Sim. Que se tem um bagulho que, mano, nós, que é do campo da esquerda radical, a gente sempre também imaginou, que nem diz o Zapatista, né? Outros mundos possíveis, tá ligado? E parece que, tipo assim, existe uma atmosfera de pânico, de medo, que quer tirar isso da gente. Porque se a gente perde a nossa capacidade de imaginar outros mundos possíveis, nós achamos que o que está colocado aí é o fim da história.
né? E isso eu acho que é o triunfo até do fascismo, entendeu? O fascismo, ele não só captura vamos dizer assim, as frustrações do operariado, da classe média numa sociedade. O fascismo, ele também se apropria também desse sentimento da esquerda que se diz ser radical, que o único caminho que tem é a institucionalidade, né? Então a gente está nesse dilema. Eu acho que, tipo assim, mano, nós tem que continuar inflamando. Porque, tipo, mano, quem realmente balanceou a história da humanidade sempre foi as minorias ignoradas. As minorias chamadas de lunática, né? De sonhadora, de utópica, né? Tá ligado? Então eu acho que, mano, a sua leitura, ela compactua muito com esse compromisso histórico que a gente tem com as utopias, não no sentido literal da palavra, né? Utopia como que se fosse um mundo que não seria alcançável, né? Tá ligado? Sendo que, na real, até o Eduardo Galeano, ele fala disso, né, mano? Quando eu pergunto pra ele, mano, você é utópico? Ele falou, eu sou utópico, mano. Porque é a utopia que me faz continuar sonhando. Tá? Então a gente tá nesse desafio. Eu acho que, mano, você aí, enquanto professor, enquanto rapeiro, né? Quando eu falo de descolonizar o hip hop, eu entro até nessa reflexão, né? Porque o hip hop colonizado, ele é o que aceita o que tá colocado, né? Agora o hip hop que é contra-colonialista, ele é o hip hop que ele também consegue sonhar com mundos possíveis, que são possíveis, entendeu? Porque, mano, caralho, nós estamos falando do quê? Da história da humanidade, né, mano? Entendeu? Olha onde nós chegamos. O capitalismo, ele conseguiu ideologizar muitas conquistas, né? Muitos avanços que não são do capitalismo, são da classe trabalhadora, mano. Entendeu? Com toda a sua suas potencialidades humanas, né? Seja através da ciência, seja através dos saberes populares, né, mano? Então, o capitalismo, ele só se apropria e transforma em mercadoria aquilo que é feito por nós, né, mano? É isso mesmo. Então, assim, eu acho que a sua leitura, ela tem muita coerência, eu compactuo com ela, tá ligado? E é isso, mano, nós temos que continuar nas trincheiras, lutando, resistindo. Eu acho que isso faz parte do quinto elemento do hip hop, mano. É isso mesmo. No resumo, é isso que eu quero dizer, tá ligado? O tiozão do hip hop, que nem você falou, por exemplo, o KS Oni, eu acho que é isso. KS Oni, né? Eu falo Oni, mas KS One, né? O KS One, ele traz muito isso pra nós, tá ligado? Eu acho que nós temos esse compromisso, que é um compromisso histórico, né, mano? Tá ligado? Independente de qualquer outro bagulho, uma live como essa vai ficar registrada, mano. Tá ligado? E esse registro, ele demonstra que, tipo assim, tem uns manos ali que ninguém dá nada, a gente não tem aquele... que nem eu falo, que nem, mano, um bagulho que eu acho muito louco, a gente não tem a epistemologia com aval da academia, mas nós tem a epistemologia da periferia, né? Porque muitos periféricos que nem nós tem todas essas angústias, toda essa revolta que nem nós estamos tendo aqui, tá ligado? Pode ser que muitos pensa que a gente tá numa ideia muito intelectualizada, mas porra nenhuma, mano. São ideias de manos que nunca se conformou, sempre se indignou e tem a rebeldia, mano. Tá ligado? Nas suas veias, entendeu? E nós não vai ser cooptado por qualquer ideia simplista aí do sistema, né, mano?
Aí eu não sei se o Igor quer também colocar mais alguma coisa, mas da minha parte, tô me sentindo muito contemplado com essa primeira live e vamos continuar inflamando o quinto elemento do hip hop, mano. Da hora, mano. É isso, rapaziada. Eu acho que também a gente trouxe vários debates contundentes, né, importantes aí que a gente, né, se propôs a fazer e é isso. Em meio aos problemas técnicos, mas a gente continuar inflamando o debate, né? Porque fazer esse tipo de encontro, por mais que seja simples, é uma forma de ser indigesto, né? Com a normativa que está posta aí pelo sistema, né? Que ela quer a gente, que eles nos querem silenciados, né? E calar a todo instante nossa voz, né? Então, por exemplo, estamos utilizando uma ferramenta do sistema aqui para disseminar o nosso pensamento aqui periférico, né? Insurgente, nossa ideia, aquilo que a gente compactua, muitas vezes não também. Mas é uma forma de a gente mostrar que estamos resistindo, né, mano? E isso não pode se apagar no seio popular, né? Como o Rodrigo trouxe aí, né? Se for parar para analisar nos contextos históricos, os fragilizados, os marginalizados, né? A escória da sociedade é que sempre, né? Insurgiu para conquistar os espaços que minimamente, por mais que mínimo, a gente tem hoje, né? Porque se fosse depender deles, a gente não tinha nem voz e nem essa live a gente estaria fazendo aqui, né? Boa. Da hora. É isso, Lucas. Se quiser fazer as considerações finais, também quiser trazer outras paradas, pra gente continuar debatendo, fica à vontade. Mas, mano, também quiser fazer indicação de leitura de livro, né, mano? Indicação de filme, também indicação aí de grupo de rap aí que você acha que a rapa, mano, deveria dar uma atenção, fica à vontade, mano. Demorou. Então, só para concluir a parada, né, que nós estávamos falando da polarização, de fortalecer uma esquerda institucional, esse papo rolou muito, assim, acho que na esquerda, de uma galera que acho que desacreditava, mano, que poderia ter algo assim que a gente fizesse mudanças e se entregou mesmo, mano, pra institucionalidade foi. Eu acho que aconteceu isso, mas é um bagulho muito louco, mano, porque assim, apesar, mano, de várias coisas, de repente derrubar nossa motivação, se a gente for ver, mano, nos últimos 10 anos teve luta também. Pô, 2013, cara, eu lembro que eu não participei, eu tava no último ano da escola, né? E eu fiquei, na verdade, eu olhava, mano, eu via alguns elementos, me preocupava. E aí eu, por não conseguir entender a totalidade do movimento, eu não participei, né? Eu tava no último ano da escola. Aí eu tentava falar com o professor de filosofia, com outras pessoas mais era pra ver se tinha uma leitura, se aí tipo, só era simplificar, não, tem que ir. Só que eu ficava meio pá, né? Que o bagulho, como bombou, surgiu várias coisas, né? No momento. Então eu via, tinha os Black Bloc e tal, os caras foi o que a mídia mais deu, né, destaque para tentar deslegitimar, né, através do discurso de olha como eles são violentos. Mas eu lembro até que numa dessas aí o cara lá, o Datena, se fudeu, falou, vocês aceitam protesto com baderna, todo mundo ligando lá para votar sim. Mesmo com essas paradas, todo mundo votando. Enfim, 2013, uma vitória que teve, mano. Porra, o cartão de estudante, mano. O cartão de estudante antes, pra quem vai sair daqui do lado pra, sei lá, estudar no centro, fazer a faculdade, era pago, né? Eu lembro que até 2012, tipo, a gente pagava metade do cartão. Tipo assim, era, vamos supor, a passagem fosse R$3, pra estudante ficava tipo 1,50. Aí que acontece? Com 2013, o que foi que os caras deram, né? O Estado deu pra poder dar uma freada no movimento. Foi o passe livre para estudante, mano. Certo. Foi numa luta, que foi 2013, que começou com o bagulho da passagem, né? Aí você pega 2014, teve a luta contra a Copa.
Você pega depois, ó, 2015, teve uma greve de professores que foi derrotada, 90 dias, mas depois disso, você tem a ocupação das escolas pelos secundaristas, mano. E, porra, eles conseguiram, mano, fazer o governo Alckmin recuar. Depois disso, a gente teve a luta contra a reforma da Previdência, que, mano, eu me lembro muito bem, assim, mano, da greve geral, mano, contra a reforma da Previdência, mano, que o bagulho até o metrô parou, trem, ônibus, a porra toda. E era um movimento que, pela força, mano, prometia que ia ser do caralho, assim, né? Só que, assim, a CUT, por exemplo, quando começou a chegar num tempo que ela viu que muita gente estava realmente ali engajado nisso, eles pararam de mobilizar um pouco as bases ali, nesse intuito. Porque senão perde o controle, né, mano? Querendo ou não, esses movimentos dá salto de consciência, né, para as pessoas, porque você aprende um pouco mais ali com o movimento. Então acabou que a gente parou, né, o movimento da reforma da Previdência. No governo Bolsonaro ele conseguiu fazer a reforma da Previdência já, né? E aí, mano, enfim, acho que da parte urbana e do Brasil, acho que, assim, né, falando até mais de São Paulo, que é a visão que a gente tem daqui, teve todas essas lutas aí. Então, tipo assim, a galera às vezes desanima e tal, mas teve, mano, algumas lutas foram importantes. E a gente tem essas duas últimas aí, mano, dos indígenas lá no Pará. Então, assim, mano, pra galera que tá, às vezes, né, derrubada aí na motivação, acha que nunca vai acontecer, mano, o bagulho pode acontecer. E o que eu digo mais, mano, o bagulho não vai acontecer rápido, pode até demorar, porque se a gente for ver as histórias das revoluções, mano, antes da revolução sempre teve muitos acontecimentos para até chegar nesse rumo, nesse objetivo, né? Que nem lá do Haiti mesmo, mano, os caras cantavam lá uma música no voodoo, nos cultos de voodoo, que perdurou por uns 200 anos lá, que era uma promessa de que eles iam matar os brancos, e tipo, mais de 200 anos depois que foi ocorrer, né, mano, a Revolução Haitiana. Então, assim, é um bagulho que é demorado, até nós mesmo, assim, a gente pode até morrer, até nem ver a Revolução e vir gerações depois, né? Então é isso. E vamos supor que não fosse acontecer a porra da revolução. Também o que não pode é se entregar, mano. Nunca deixar de se indignar. Enfim, acho que é isso. Não, As leituras. Vou indicar as leituras rapidão. Então eu indicaria aí, ó, o livro vermelho do hip hop, do Spence Pimentel. Saiu recentemente a segunda edição. Está melhorada, o texto está melhor. Acho que ele atualiza algumas coisas. Indicaria Rap e Política. Eu esqueci agora o nome do mano, mas ele é uma pesquisa que ele fez, tipo, ele analisou as letras, né, do rap nacional para analisar o discurso. Eu indicaria O Hip Hop Está Morto, do Fanny C, que é um romance e ao mesmo tempo ele conta um pouco da memória aí de São Paulo. Aquele Hip Hop Genealogia, que é um quadrinho do Ed Pistor, que ele pega ali as primeiras gerações do hip hop norte-americano. Deixa eu ver qual mais indicaria. Indicaria aquele Ghetto Brothers, que é sobre a gangue Ghetto Brothers, que é um período ali, né, que é considerado pré-hip hop. Deixa eu ver o que mais. Acho que no geral é isso. E filmes, ó. Tem aquele Wild Style, que é um clássico. Tem o Beat Street. O Wild Style ele pega mais o grafite, mais você vê. Tem bastante cenas assim do hip hop no geral. O Beat Street mostra bastante a dança, né? E dos que eu lembro e o Style Wars é um documentário mostrando sobre os grafites. Acho que eu teria para indicar aí para fortalecer o hip hop é isso. Tem um outro livro, o Hip Hop e a Filosofia, que eu tô para ler também, que ele parece ser muito bom. Então, firmeza, Lucas, da hora. Passar aí também para agradecer a galera, né, mano, que participou da live aí também, que tá chegando, somando junto, compartilhando nos grupos. Você também, né, Lucas, por aceitar o convite da gente tá fazendo esse projeto aí com o coletivo Rap Team Flama Insurgência, né? É assim, tudo novo, né, para nós, né? Estamos fazendo aí de uma forma bem descontraída, leve e solta mesmo, mas
É só agradecer aí pela participação e ver se o Rodrigo tem algo para falar aí também. Mais alguma coisa? Tá sem áudio, mano. Mano, tá sem áudio. E agora? Agora foi. Firmeza. Não, eu só também queria agradecer o Lucas aí pela disponibilidade aí do tempo dele aí, no domingão aí, pra estar conversando com nós, né, mano? Lembrando que a gente está se apropriando dessa ferramenta aqui para ser mais um canal de comunicação, para debater pautas que dentro do convencional não são debatidas, né, mano? Principalmente aí dentro do hip hop, né, mano? Infelizmente a gente tem um hip hop muito guinado aí, flertando com o capitalismo, com os opressores, né? Mas nós estamos aqui nas trincheiras, né? Insurgente aqui, inflamando esse debate, e inflamando o quinto elemento do hip hop. E da hora, suas indicações, eu também, mano, faço jus dela, que eu sou um cara que eu também tô me apropriando dessa literatura, dizer que elas são muito foda, tá ligado? E é isso, mano. Eu acho que nós, mano, temos um potencial e não podemos deixar toda essa lógica e essa onda aí que está fazendo com que as nossas reflexões seriam reflexões, vamos dizer assim, lunáticas, né? É isso, a gente está sendo taxado, mas que se foda também, mano. Nós estamos aqui para inflamar mesmo e fazer esse debate. Da hora, só agradece mesmo e que venha as próximas lives, né, não, Igor? É isso aí, mano. Que vem as próximas lives, né? Vamos cada vez tentar melhorar também a qualidade e tal, mas enfim, do jeito que a gente está fazendo aqui já é indigesto e é o que a gente tem que fazer, inflamar o debate, inflamar o hip hop e o quinto elemento, que é o conhecimento. É isso. Tamo junto. Mano, Obrigadão, eu queria agradecer também. E, mano, é por essas e outras aí que eu me identifico aí, não só com o Catarse, né, mas com a rapaziada aí que compõe o que a gente chama de rap combativo, né? Que, mano, tipo assim, né, vamos lá, né, quem eu sou, assim, em questão de hype, né? Eu não sou nenhuma figura pública e, mano, é isso, essa é a essência. Nós chama os marginais, os ocultos, os anônimos. Somos fora do esquadro produção. Somos rap que afasta futuros investidores. Mas é tudo isso aí. Da hora, mano. Obrigado, hein? Valeu, hein, Lucas. Tamo Mil junto. grau, hein, mano? Precisamos de mais Lucas na periferia, né, ô Igor? Com certeza. Mais Lucas, mais Rodrigos, mais Igors. Mais Igors. Mais Leais. Mais Leais. Mais Leandros. Mais Leandros, mais Mamonas. Mais Thiagos também. O Thiago é mil grau. Tá um pouco aí sendo engolido pelos prazeres mínimos do capitalismo, mas também é humano firmeza. E é isso. Até o Marcos lá, mano. O Marcos que tá lá no nosso grupo lá, o advogado abolicionista lá, ele também é mil grau. Ele gosta dos tapinhos, mas tamo junto. Então é isso, rapaziada. Essa live vai ficar salva. A gente vai publicar no Rap que Inflama Insurgência, né? A gente fez esse improviso aqui na minha página, mas eu tá salvando e a gente joga lá e a gente vai dando continuidade aí nos projetos. Beleza? É isso. Fiquem com os cosmos e os universos. Agora eu vou tomar uma pra dar uma relaxada. Agora aqui, ó. Agora é a hora de relaxar. Tamo junto. Tamo junto. Um abraço, rapaziada. Valeu, hein? Nós. Que eu saio aqui do bagulho agora.